Senhores internautas, está em debate no Congresso Nacional uma lei que amplia o conceito de abuso de autoridade no Brasil. O problema é que os juízes de todo o país têm reclamado ou advertido que a finalidade desta lei é intimidar os juízes, é limitar o poder dos juízes e até criminalizar a atitude de determinados juízes quando suas sentenças são reformadas, o que é um absurdo. Nós recebemos aqui hoje o Dr. Roberto Veloso, que é o presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil. Ele acaba de ser eleito, e eleito por unanimidade, não teve nem opositor na sua eleição, para dirigir a Associação dos Juízes Federais nos anos de 2017 e 2018. Não precisa dizer da importância dos juízes federais no Brasil. Nós tínhamos antigamente só um tribunal, o TRF, Tribunal Federal de Recursos. Hoje são 5, para 5 regiões. São Paulo, por exemplo, com Mato Grosso, compõe a 3ª região. Dr. Roberto Veloso é da 1ª região, norte e nordeste do Brasil. E ele deu um exemplo aterrador. Se um juiz mantém a prisão de um cidadão, ele entra com habeas corpus e reforma a sentença, esse juiz responderia criminalmente por ter mantido preso um cidadão 8, 10 dias, um mês, até a decisão do habeas corpus no tribunal. Isso é um absurdo. Os juízes hoje têm suas sentenças reformadas dezenas, centenas de vezes, todos os dias no Brasil, e nem por isso cometem crime. É uma questão de visão diversa da aplicação da lei, e só, nada mais do que isso. Aonde se pode questionar a posição do Roberto Veloso é na questão da delação premiada, que ele acha que deve ser mantida, fortalecida. A Justiça Federal já devolveu 2,5 bilhões de dinheiro da corrupção para os cofres públicos, mas a Ordem dos Advogados do Brasil tem questionado que isso só deveria ser válido com o réu colocado em liberdade. E aí o conceito da ordem é que o princípio geral é a liberdade e não a prisão. Eu até me lembro que numa decisão muito antiga da comarca de Avaré, um juiz paulista, ao condenar um cidadão que já estava preso em flagrante, declarou o seguinte na sentença: se o réu não recorrer, ponha-se em liberdade, porque a sentença era curta e ele já tinha cumprido parte da sentença. Tempos depois, o réu entrou com habeas corpus dizendo que ele não recorreu porque queria ir para a liberdade. Então o juiz cortou dele a oportunidade de um recurso quando ele poderia conquistar, inclusive, a absolvição num tribunal. Então, o princípio é fundamental no direito, mais do que o retorno de 2 bilhões que a Justiça Federal conseguiu na delação premiada nos processos que tem aplicado na cidade de Curitiba. Agora, também criminalizar o juiz pelos seus atos, isso não é possível. Não há condição de manter-se isso, porque isso vai limitar, vai intimidar, vai cercear o juiz. O doutor Roberto Veloso até exemplificou: posta essa lei, o juiz deixará de decidir antes de consultar o tribunal. Ele próprio vai consultar. Posso ou não conceder ou negar esse habeas corpus, o que demoraria muito mais as decisões dos tribunais brasileiros. O juiz, quando atua, é o Estado juiz que atua. É como está hoje. Se há um erro judiciário, o cidadão que sofreu o erro judiciário tem direito de acionar o Estado e responsabilizar o Estado pelo erro praticado e pela lesão que ele sofreu na sua liberdade. Mas não criminalizar. Impor esta pena a um juiz é prejuízo, inclusive, para a liberdade, para a cidadania
e para o exercício da magistratura em nosso país.